Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. Para quem tem acompanhado o canal durante esse mês, sabe, né, que eu fiz uma chamada para a leitura de 5 diários e finalmente chegamos no diário que eu acho que é o mais conhecido, mais aclamado, que é o Diário de Anne Frank, né? Dentro da ordem cronológica, a gente, dos relatos mesmo de guerra, a gente encontraria primeiro o de Helga, depois o de Lena, depois o de Anne Frank, o quarto Zlata e o quinto de Miriam. Mas como o de Anne eu queria mostrar todas as edições que eu tenho aqui em casa, e é um vídeo um pouco flopado porque a gente está mostrando livro, exibindo livro, mas o sentido não é só esse não, de mostrar livro não, é para que vocês conheçam, principalmente quem é fã da Anne Frank, fã do diário, e não conhece, conheça outras possibilidades e também falar dessa temática que é tão pertinente e tão necessária, né? Apesar de dura, sofrida, que é a situação de guerra, e principalmente quando a gente pensa nos mais frágeis, que são as crianças, mas aí eu queria deixar essa dica, tá bom? Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a história, para quem não conhece se situar, e para quem conhece realmente relembrar. E aí eu vou mostrando os livros. Não vai ser muito longo não, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então aqui, o primeiro diário que eu quero mostrar é esse aqui, que é o diário mesmo dela. Essa versão eu gosto muito porque, apesar de simples, ela tem algumas partes transcritas, como se fosse na ortografia mesmo dela, e eu gosto muito disso. A Anne Frank, ela começou a escrever esse diário em 1942 e prosseguiu até o ano de 42, cerca de 2 anos, quando o diário foi interrompido, né? Aqui são algumas fotos de familiares. Ela morava com o pai, a mãe, sua irmã Margot, e eles viviam na Holanda. E num certo momento, o pai era sócio de uma fábrica, e num certo momento, a Anne, olha que bonitinho o sorriso dela, a família decidiu se esconder por causa, aqui é o mapa do esconderijo, a família decidiu se esconder por causa do avanço do nazismo, a perseguição aos judeus, com o decorrer da Segunda Guerra Mundial. A família, quando entrou no anexo, já estava sendo obrigada a usar a estrela de Davi, né? Que era a identificação que o governo alemão impôs a toda pessoa não ariana de origem judaica. E eles viveram nesse anexo, inicialmente, e depois a família acolheu mais uma outra família, que era um casal com um filho, Peter, e depois um outro amigo da família, Dúcio, que era o dentista. E eles passaram mais de um ano ali escondidinhos no anexo, né? Eu quero ler um trechinho do diário que eu achei. Aqui é uma outra versão do diário, mas é o diário em si. E eu quero ler um trechinho do diário que eu acho bem tocante.
quando ela fala sobre o diário em si. E ela diz assim: vou começar a partir do momento em que ganhei você. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e por isso eu não contava. Ela se referindo ao diário e falando com o próprio diário. E tem uma citação que eu acho que é muito conhecida, talvez uma das maiores, que diz assim: até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Eu estou tão feliz por ter você comigo, porque ela batizou o diário com o nome de Kitty. Acho que todo mundo que lê o diário conhece isso, sabe disso, né? E na perspectiva do avanço da guerra, num certo momento narrado se diz que depois do término da guerra, vão se recolher diários. E aí, para comprovação e revista do período de guerra. E aí ela decide reescrever o diário, porque ela tem vontade de ser escritora, de publicar. E aí é bem interessante. Vou deixar aqui para se juntar os outros 4 diários. E aí eu vou agora mostrar rapidamente um pouquinho sobre cada diário. Essa aqui é a minha mais nova aquisição, que é o Querida Kitty, que é o sonho dela de escrever, né? E nessa perspectiva, eu separei também um trechinho bem rapidinho para ler, que diz assim: há pouquinho eu estava escrevendo algo sobre a madame. Ela chegou perto de mim e eu fechei rápido o diário. Mas Anne, não vai me deixar ver? Não, senhora. Nem só a última página? Não, também não, minha senhora. É engraçado porque ela tem momentos que quando ela escreve, ela diz que ninguém vai se interessar pela narrativa dela. E a bem da verdade é que muita gente se interessou depois da guerra com a publicação, né? O pai dela publicou o diário e ela com certeza não imaginava que esse diário ia correr o mundo. Essa versão do diário é bem interessante porque é uma versão infanto-juvenil, bem simplesinha, aqui para aquela menina de 5, 6, 7 anos, que 10 anos, que já está sendo alfabetizada. E eu acho que é uma boa possibilidade, sabe? É fininho, mas com uma linguagem bem interessante para o infantil, né? Para a pessoa que está naquela fase inicial da alfabetização. E o diário ele é complexo, ele tem a narrativa mesmo da vida dela como criança, da escola, das amigas, os sonhos de amores. Tem a parte mesmo da restrição dos judeus, quando ela fica triste porque ela tem que usar a identificação, e os locais do diário dos judeus, para o acesso ao judeu fica muito restrito. Aqui é a versão em quadrinho do diário. Essa versão em quadrinhos ela é belíssima. Ela é a versão autorizada pela Fundação Anne Frank. Né? Porque a bem da verdade é que existem livros da Anne que não necessariamente tem aquele aval da fundação, né? O anexo, onde eles ficaram escondidos, ela com a família e os amigos, hoje é a Fundação Anne Frank lá na Holanda. Talvez alguém que seja fã aí possivelmente tenha conhecido. E é maravilhoso, porque não é só um quadrinho. Ele faz um compilado muito bom de toda a história. O antes, né, quando começa a guerra, a restrição, o anexo e o após. E eu acho que todo mundo conhece a história, né? Depois de um certo momento, aquele esconderijo, ele é denunciado. E eles vão... essa aqui é uma versão do diário bem interessante, em quadrinhos, pela Mirella Spinelli.
É belíssimo o traçado, o colorido. Eu acho que tem pessoas que nem conhecem essa segunda versão do quadrinho. E é maravilhosa. E eles com as outras pessoas, para o recolhimento para os campos de concentração. O pai fica no campo, na verdade, o pai vai para o campo, a mãe, as irmãs, aquela família com pai, mãe e o Peter, o filho, e o amigo o dentista. Mas eles têm destinos diferentes. E o pai, depois do término da guerra, é o único que sobrevive. O dentista é morto no campo de concentração. A Anne com a irmã também, junto com a mãe. Possivelmente, elas são separadas da mãe. Então, assim, ela e a irmã Margot, possivelmente, elas morrem num trem em destino à Alemanha por epidemia de tifo. E a família, o pai, aquela família, o filho e a mãe são mortos também no campo de concentração. O filho, o relato é que o Peter, no caso, ele vai ser levado para a Marcha da Morte. E o Dulce me parece que também. É algo mais ou menos assim. E aqui a gente vê no diário a oscilação de humor dela, os sonhos, momentos divertidos, momentos tristes que eles vivenciaram, a expectativa do término da guerra, a situação de restrição mesmo alimentar. Porque apesar deles não passarem fome, mas eles têm uma certa limitação. Isso aqui é uma versão em gibi, bem interessante, de quadrinhos, publicado pela editora Príncipes. Inclusive o papel é um papel gibi e eu acho bem interessante. Eu acho que tem gente que conhece o diário, conhece a versão em quadrinho, né, que é um graphic novel, que é um livro único, mas nunca talvez tenha visto essa versão em gibi. E ela é bem legal. É bem legal. Aquela com Peter, né? Tem dois Peters na história. Um que é um colega da escola, que ela tem meio que um amorzinho assim, uma paixão platônica por ele. E tem o Peter do anexo, em que ela ali vivencia, de fato, o seu primeiro amor, né? Ela escreve bastante. Eu acho esse aqui maravilhoso, porque é uma biografia ilustrada. E essa biografia ilustrada, ela é riquíssima em dados, porque ela começa com a vida do pai, o casamento com a mãe, a mudança de locais que eles viviam, o início da guerra, toda a parte do anexo, a vivência lá no anexo, e depois o pós-guerra, quando o pai finalmente decide publicar o diário, e esse diário e criar a fundação, né? E o pai, ele até a data da sua morte, ele se dedicou à divulgação desse diário para que outras narrativas assim de ódio, de intolerância não mais acontecessem. É maravilhoso, muito bom mesmo. É assim, essa versão biografia ilustrada, porque é o antes, o durante e o pós-guerra. E eu acho que vocês conhecem, né? Existem várias versões que foram publicadas durante décadas. O diário já tem 70 anos de publicação. Então, inicialmente foi feito um diário A, B e depois um C. E finalmente o C, que é a versão final do diário. Essas mudanças foram porque o Otto quis omitir, na época, questões que, para a época, os padrões morais da época eram muito chocantes, como a sexualidade, que ela fala no diário, os conflitos dela que ela tinha com a mãe, como uma adolescente, com a irmã, com a família que eles abrigaram no anexo, mas depois o pai decidiu liberar tudo, né? Inclusive deixou o diário. Aquele diário foi encontrado pelos amigos que ajudaram a escondê-los no anexo, e depois que eles foram, foi descoberto o anexo e a família foi levada para o campo, aquelas pessoas que ajudaram a esconder acharam e guardaram. E quando o Otto voltou da guerra, ela entregou
E aí foi que o pai pôde ler e decidiu de fato publicar. Eu fiquei emocionada. Não é proposital, mas é uma história tão forte que mesmo que a gente não queira, a gente se emociona, né? Porque é uma história muito triste, mas eu acho que é importante. Isso aqui é uma versão romântica do diário, né? Quando se pegou o diário e se fez uma versão romance, livro, né? Sem ser necessariamente o diário. É maravilhosa essa versão, super recomendo. E aí a gente já está chegando no finalzinho. Aqui não é um diário, é um livro que fala sobre 7 últimos meses de vida da Anne Frank. E eu separei aqui um trechinho só para mostrar para vocês as ilustrações, fotos. E aqui fala sobre a guerra em si, né? O contexto, outras narrativas de pessoas que vivenciaram esse período. E acho que vale super a pena vocês conhecerem. Eu gosto muito dessa perspectiva do livro com a imagem, com a foto, com a ilustração. Mesmo que seja preto e branco, mas eu acho que enriquece, né? Não foi caro esse livro não, essa versão inclusive é uma versão de bolso. Queria deixar essa dica. E finalmente eu quero mostrar esse último aqui. Eu sobrevivi ao Holocausto, eu acho que todo mundo conhece Nanette. Essa idosinha aqui. Nanette foi uma das amigas da escola da Anne. Inclusive, eu assisti a um vídeo no YouTube. Na verdade, foi um documentário que a Nanette ela fala sobre a amizade da Anne com a Anne Frank. Inclusive, lá no campo, ela viu a Anne Frank e quando ela fala, ela diz que ficou chocada porque as duas estavam magríssimas, tanto a Nanette como a Anne Frank. E 2 esqueletos em formato de criança. E o que surpreendeu ela foi que ambas se reconheceram. E ela disse que depois daquele primeiro contato com a Anne, na cerca, assim, que elas tiveram contato, ela não a viu mais, né? E quem tiver curiosidade, pesquise na internet. A Nanette, ela viveu no Brasil, construiu família, a casa dela tem coisas maravilhosas, inclusive a estrela de Davi, que ela foi obrigada a usar na infância, ela guardou, e a casa dela tem muitas fotos, tem muita coisa, e acho que vale super a pena conhecer também essa narrativa, pela amizade que ela tinha com a Anne, e também porque compreende esse período de guerra e de holocausto, e ela é uma sobrevivente desse período. Ela também foi ao campo de concentração e viu Anne possivelmente nos últimos dias de vida. Então, assim, era essa dica que eu queria deixar para vocês. O sentido não é simplesmente trazer narrativas tristes, não é. Mas, para quem não tem gatilho, eu acho muito importante que a gente escute essas narrativas, se permita ler esse tipo de literatura, porque eu sinto que informação é importante, informação de fato é poder, e quando a gente fala de coisas assim que a humanidade vivenciou, a Barbie, né? Como diz Bertolt Brecht, que diz assim, não acho natural a ponto de achar que aquilo seja imutável. Precisamos estar antenada com essas situações de Barbie, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!